Espírito de Deus. Mas o homem espiritual, ele discerne todas as coisas, e todas as coisas são discernidas por ele, aleluia, porque ele tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, e se temos a mente de Cristo, é impossível falar de missão sem a visão de Cristo. É impossível falarmos de missão somente no campo emocional, porque, aleluia, tem muitas pessoas que falam de missão, pregam sobre missão, cantam sobre missão, mas como eu disse, quando, aleluia, se depara com a necessidade da obra, aleluia, muitas das vezes alguns recuam, alguns dizem: isso não é para mim, esse não é meu chamado, aleluia. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Neemias, aleluia, mesmo Deus não tendo chamado ele diretamente para reconstruir as muralhas de Jerusalém, quando Neemias, ele fica sabendo da realidade miserável das ruínas da cidade de Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai orar e vai jejuar, e ele vai se colocar em prontidão para ir reconstruir as muralhas de Jerusalém. E quantas pessoas, irmãos, vê a obra de Deus chorando, vê a obra de Deus gemendo, vê a obra de Deus necessitando da ajuda dele em todos os quesitos, mas ele ainda insiste em dizer: não é meu chamado, Deus não me chamou para ir. Então, meu santo, minha santa, Deus te chamou para quê? A Deus, como já foi dito, não te chamou para ficar esquentando cadeira, para ficar esquentando o púlpito. Deus te chamou porque é a obra dele precisa ser realizada. Agora nós temos que entender uma coisa, querido. Nós já erramos muito em dizer que Deus tem pressa em que a obra dele seja concluída, e Deus não tem pressa. Ou tem? Porque a pessoa que anda apressada é a pessoa que está atrasada, e Deus não se atrasa. Aleluia. Deus tem urgência. A obra de Deus, a obra missionária, aleluia, ela tem urgência, por conta que existe almas perecendo. Caso você não vai, aleluia, Deus vai levantar outra pessoa, Deus vai colocar outra pessoa no seu lugar, porque a obra de Deus é urgente, aleluia. Outra coisa que nós precisamos entender: a missão não é minha, a missão não é sua, a missão ela é de Deus. Preste bem atenção no que eu estou dizendo: a missão é de Deus, e pelo fato da missão ser de Deus, porque é Deus que tem a missão, aleluia, de resgatar o homem que se perdeu no Éden, e ele traçou um plano de redenção, que esse plano se conclui na pessoa de Jesus de Nazaré. Então não precisamos ficar, aleluia, preocupado, aleluia, eu tenho que fazer missão, porque muitas pessoas nesse empolgamento acabam querendo fazer a obra de Deus de qualquer maneira. E nesta noite eu quero que você saia daqui consciente que não basta fazer a obra, tem que fazer a obra, aleluia, conforme está descrito, conforme já está estabelecido, com base nos princípios espirituais da palavra do Senhor. Então, quando eu tenho consciência que a missão é de Deus, eu vou, aleluia, ter responsabilidade, aleluia, aleluia, com a missão a qual eu estou executando. Isso é tão verdade que eu estou dizendo para vocês que Jesus, ele disse isso, aleluia. Qual é o homem que vai construir, aleluia, vai construir uma estrutura ou levantar um prédio? Ele não se assenta primeiro para planejar, para ver se ele tem condição em todos os sentidos para ele executar a obra até o final. Isso é tão verdade, querido, que a Bíblia diz que o meu Deus, ele quem começou a boa obra é fiel para aperfeiçoar até o dia do Senhor, porque Deus, ele começa e ele termina. E muitas das vezes as pessoas entram na obra missionária somente com o campo da emoção, aí quando vem o primeiro obstáculo ele desiste, aleluia, do seu chamado.
E Jesus disse que eu tenho que calcular o preço. Eu tenho que saber se eu vou ter condição de concluir a obra que Ele me confiou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A missão não é nossa, a missão ela é de Deus. É Deus quem quer resgatar o homem perdido. É tão verdade isso que eu estou dizendo. Aleluia, que outrora nós não estávamos, aleluia, aleluia, inseridos dentro, aleluia, da visão de Deus para esta missão, para executar esta missão. Mas alguém que estava inserido, aleluia, dentro da visão de Deus, executando a missão de Deus, me alcançou com a pregação do Evangelho, te alcançou com a pregação do Evangelho. Aí você veio, aí foi feita a obra, aleluia, de santificação, de justificação, aleluia, de libertação. Aí hoje você está aqui, e como foi dito pelo pastor Danilson, foi derramado o óleo da unção sobre a tua cabeça. Glória, levante a tua mão para cima, levante a tua mão para cima. Louvado seja o nome do Senhor. Não é hora de olhar para trás, não é hora de recuar, é hora de avançar, é hora de avançar. Queridos, pelo fato da missão ser de Deus, antes de Deus enviar, primeiro Ele chama. E nesse espaço entre o chamamento e o envio, existe um período de tempo chamado preparação. E nesta noite eu quero falar sobre 4 coisas, aleluia, que Deus dá ao missionário antes de enviá-lo. 4 coisas que Deus dá ao missionário antes de enviá-lo. Porque Deus é um ser responsável. Ele não envia pessoas de qualquer maneira. Ele até chama, aleluia. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ele chama. Para chamar, Ele chama todos. Vinde a mim todos que estáis cansados. Mas na hora de enviar, essa pessoa que foi chamada, ela passa por um processo da preparação para ser enviado. Porque pelo fato da missão ser de Deus, Deus não quer te enviar de qualquer maneira, para chegar lá na frente e envergonhar o nome de Deus, para chegar lá na frente, como vejo há muitas pessoas, aleluia, que tem a coragem de ir para a rede social, fazer uma live ou transmitir um vídeo, aleluia, dizendo que o chamado é isso, o chamado é aquilo, e por essa razão ela está desistindo do chamado. Querido, tem muitas pessoas levando a obra de Deus pela emoção. Eu estou repetindo isso aqui para isso entrar na tua mente, porque a obra de Deus não pode ser levada somente pela emoção. Porque vê o irmão indo, eu também quero ir. Porque vê o irmão fazendo, eu também quero fazer. Porque vê alguém ser honrado, eu também quero. Mas não sabe o caminho, a trajetória que essa pessoa percorreu para chegar, para alcançar, para conquistar. Aleluia! E a primeira coisa que Deus dá ao missionário antes de enviá-lo, instrução. Repita comigo, instrução. Deus não envia ninguém antes de instruí-lo. Salmos 25, verso 12 diz: qual é o homem que teme ao Senhor? A este o Senhor o instruirá no caminho que ele deve escolher. É por essa razão que muitas das vezes, aleluia, o pastor tem que levar na cara. Mas eu não pedi para me consagrar, eu não pedi para me ungir, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque tem muitas pessoas que vão pela emoção, e Deus não envia ninguém, aleluia, aleluia, antes de instruí-lo. Eu descobri
Agora, como disse o pastor, tem muita pessoa querendo ensinar, mas não senta na cadeira para aprender. Aleluia. E eu descobri que quem mais aprende na EBD é o professor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não envia ninguém sem antes instruí-lo, irmão, porque a missão é dele. Repita comigo, a missão é de Deus. Aleluia. Pela missão ser de Deus, Deus não vai te enviar sem antes te instruir. Ah, pastor, mas é muito tempo. Os discípulos tiveram que passar por um seminário teórico e prático por um período de 3 anos e meio. Judas foi reprovado. Meu Deus. E detalhe, Deus também não envia pessoas instruídas segundo a sua sabedoria humana. Aleluia, a sabedoria humana tem que cair por terra para a sabedoria divina entrar na mente do crente. Porque Paulo era um homem instruído, mas quando ele chega diante dos coríntios, ele diz que o Espírito Santo ensinou para ele todas as coisas. Glória a Deus. Eu ouvi uma frase muito interessante assistir, irmão. Aleluia. Que Deus, ele conta com uma pessoa, aleluia, incapaz, mas disposta. Mas Deus não confia ou não conta com pessoas incapazes, mas não tem disposição nenhuma. Tem pessoas que só ficam no bancão. Se eu fosse lá, eu não entraria por esse. Se eu fosse o professor, eu não entraria por essa. Que isso? Glória a Deus. Aleluia. 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 O homem que teme ao Senhor, a este o Senhor o instruirá. E Deus está falando nessa noite. Eu quero te instruir. Louvado seja o nome do Senhor, para você não se perder lá na frente. Louvado seja o nome do nosso Deus. Os discípulos eram pessoas, irmão. Olha, vou dar uns exemplos aqui dos discípulos. Aleluia, porque eram pessoas, aleluia, da região da Galileia. Então eram pessoas que não tinham muita cultura, porque a Galileia era uma região desprezada, aleluia, de Israel. E Jesus, ele vai lá e chama, mas ele chama, e antes de enviar, primeiro Jesus ensina. Quer ver uma coisa? Os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim: olha, os discípulos de João jejuam, os seus não jejuam, não? Ou seja, ele está querendo dizer para Jesus: você está instruindo eles de forma errada. Você, como mestre, deveria estar instruindo eles a jejuar. Jesus falou: não tem necessidade de jejuar agora, mas vai chegar a ocasião que eles vão precisar jejuar. Aleluia! Aleluia! Aí vem a questão da prática agora, da instrução prática. Jesus, o pai do filho lunar chama eles para expulsar o demônio ou curar o filho dele, e eles não podem curar o menino, sabe por quê? Porque aquilo era um demônio que causava aquela crise epiléptica nele. Aí eles não conseguem, passam vergonha. O que eles fazem? Aleluia, manda chamar Jesus, e Jesus vem, repreende o espírito, cura o menino no cantinho particular. Jesus chega para eles e agora aplica o ensinamento, a instrução. Aleluia, eles perguntam para Jesus, porque eles tinham interesse de aprender. Porque a questão, querido, não é saber, a questão é ter interesse para aprender. Mestre, por que nós não conseguimos expulsar aquele demônio? Aí Jesus vai dizer: porque a casta de demônios só sai com jejum e oração. Certa vez Jesus vai ensinar eles a orar, e no padrão de oração de Jesus falou: não orem, aleluia, como os fariseus e escribas, como os hipócritas, e nem orem como os gentios. Eu vou ensinar vocês a forma certa de vocês orarem. Porque eles tiveram o interesse de chegar até Jesus: mestre, nos ensina a orar. A questão é o orgulho que está falando mais alto. A pessoa não sabe, acha que sabe e fica falando.
não basta apenas fazer a obra. É preciso fazer a obra de forma legal. E quando eu ignoro a instrução, eu estou correndo o risco de fazer a obra de Deus de forma ilegal. Porque não basta fazer, tem que fazer da forma legítima. Paulo vai dizer que o soldado, ele milita. Se ele não militar legitimamente, ele também não será coroado. Aí tem muita gente falando de galardão no céu, mas não está militando de forma legítima. Quer ver uma coisa? Quem aqui sabe dirigir? Agora, quem aqui tem habilitação? Agora quem aqui levanta a mão? Quem aqui dirige sem habilitação? Agora deixa eu te falar uma coisa. A pessoa habilitada tira o carro do lugar ou não tira? E a pessoa não habilitada tira o carro do lugar ou não tira? O carro sai do lugar, mas de forma ele está conduzindo o veículo de forma ilegal. Mas o carro está andando. E tem muita gente assim, o carro está andando. A obra está indo. O ministério está indo. Está igual Davi. Davi foi buscar a arca da aliança e voltando, aleluia, quebrando princípios de forma ilegal. E a Bíblia diz que o povo estava se alegrando. E sabe qual é a pior hipocrisia da nossa geração? É porque vê muitas pessoas fazendo a obra de Deus de forma ilegal e não tem coragem de chamar a atenção. Porque a multidão estava se alegrando com Davi, mas ninguém teve a coragem de dizer para ele: Davi, meu rei, Meu Deus! qual é a forma correta de conduzir a arca da aliança? Não estou querendo poupar a culpa de Davi não, viu? Só estou dando um exemplo aqui. Porque ele estava conduzindo a arca de forma ilegal, porque tinha princípios estabelecidos para a arca ser carregada. E nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas têm isso na mente: estou fazendo a obra, não importa como está fazendo a obra, mas está fazendo a obra. Mas eu quero te perguntar: quais princípios você está obedecendo para fazer a obra? Ou quais você está quebrando para fazer a obra? Hã? Até que Deus tem que parar Davi, irmão. Deus tem que fazer os bois tropeçar para a arca cair. Aí usava aqueles crentes que gostam de dar um jeitinho, sabe, em tudo. Gosta de dar um jeitinho. Aí vou tentar dar um jeitinho. No pecado de Davi morreu, foi fulminado. Aí a Bíblia diz que naquele dia Davi aprendeu a lição, ele temeu. Naquele dia a Bíblia vai dizer que naquele dia Davi temeu ao Senhor. Mas um homem teve que morrer, por o rei está transportando a arca da aliança de forma ilegal. Mas a multidão estava se alegrando. Meu Deus! E no nosso dia não está diferente não, irmão. Tem muita gente aí se alegrando, se alegrando. Aleluia, o camarada está dividindo igreja, o camarada está se rebeliando. Aleluia, é homem de Deus, é mulher de Deus. O camarada é estelionatário, o camarada faz todo tipo de tramóia. Mas não importa o caráter, o que importa é o carisma. Deus falou para Moisés: fala a rocha, e a rocha vai dar água. Moisés pediu. Mas o interessante é que não saiu água, né? A água saiu. E o preço depois? Guarda isso aqui, querido. Não troque a sua salvação por nada. Aleluia. Foi apenas um deslize, foi. Mas é nesses deslizes que muitas das vezes Satanás, ele cria circunstância para nos tirar a nossa salvação. E a Bíblia diz: guarda o que tem para ninguém rouba a tua coroa. Aleluia. Moisés perdeu o direito de entrar na terra prometida por esse deslize. E sabe o que me chama mais atenção, irmão? É que lá atrás Moisés foi quem deu a vida por aquele povo. E naquele momento onde Moisés é levado pela ira, e tem muita gente
gente fazendo a obra de Deus motivado pela ira, irmão. Meu Deus. Aleluia. Motivado da forma ilegal de fazer a obra, mas está fazendo, está acontecendo. Por quê? Porque a pessoa tem dom, a pessoa tem um chamado. Agora não se esqueça de uma coisa: a Bíblia diz que os dons, eles são irrevogáveis e sem arrependimento. Os dons são irrevogáveis e sem arrependimento. Então não basta ter dom, não basta, aleluia, ter talento e fazer a obra de Deus de forma ilegal, porque Paulo orientou a Timóteo, aleluia, aquele que alista para a milícia, não se embaraça com os negócios desta vida. E mais, Timóteo, quem milita, ou soldado que milita, também deve militar de forma legitimamente, ou caso contrário não será coroado.